Bem-vindos a mais uma edição do Diário do Sul Desporto. Fica a conhecer os destaques do programa desta semana e que vamos desenvolver já a seguir. No futebol, Redondense e Sporting Viana são os finalistas da Taça Distrito de Évora. Juventude de Évora sagrou-se campeão distrital dos juvenis. No futsal, a equipa feminina do Inter Associação Académica da Universidade de Évora venceu a Supertaça do Distrito. No rugby, a equipa masculina de sub-16 do Clube de Rugby de Évora sagrou-se campeã nacional da Divisão B. No handball, a equipa de iniciados do Évora Handball Clube perdeu com o Alto do Moinho por 23-33. No basquetebol, o grupo desportivo André de Rezende venceu o Algés por 53-37 na segunda fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Évora recebeu os 22º Jogos Nacionais Salesianos com mais de 1.200 alunos de todo o país. Vai ser assim o Diário do Sul Desporto desta semana. O Redondense foi ao Sanches de Miranda eliminar o Juventude da Taça ao vencer por 2-1 e está na final da prova. Os eiborenses somaram a terceira derrota em 5 jogos frente a este adversário esta época. O Redondense voltou a vencer no Sanches de Miranda e garantiu a presença na final da Taça Distrito de Évora. Os pupilos de Paulo Sousa entraram melhor e nos primeiros 15 minutos criaram 2 boas oportunidades para marcar. Aos 5 minutos, Tracanas, em boa posição, atirou para uma grande defesa de Laurentino. E aos 15 minutos, Luís Coelho passou pelo guarda-redes azul e branco, mas atirou ao lado. Depois dos lances polémicos, aos 19 minutos, os redondenses pediram grande penalidade e expulsão, mas a falta é mesmo fora da área e há um segundo jogador do Juventude no lance, pelo que João Marques terá estado bem. Aos 20 minutos, grande penalidade assinalada contra o Juventude e expulsão de Carapinha. O lance é de muito difícil ajuizamento e o ângulo da imagem não permite ver o contacto do jogador do Juventude, se é primeiro na bola ou no pé do jogador redondense. A verdade é que Luís Varela não perdoou e fez o primeiro e o Juventude ficou reduzido a 10 unidades. Aos 39 minutos, Luís Coelho atirou fraco para a defesa de Laurentino. Com tanto desperdício, foi o Juventude a chegar à igualdade num grande trabalho de Marquinhos, a servir vigor ao segundo poste para o golo do empate. Mas a festa azul e branca durou pouco mais de 2 minutos. Luís Coelho recebeu bem na área e atirou de primeira para o fundo da baliza de Laurentino. O Redondense vencia ao intervalo por 2-1. Na segunda parte, o Juventude teve o seu melhor período do jogo, entre os 68 e os 83 minutos, criando 3 boas situações para poder chegar à igualdade, através de Ruben e Anthony por 2 vezes. O Juventude arriscou tudo e deu muito espaço nas costas. Até ao final do jogo foi um festival de desperdício por parte dos jogadores redondenses, com Vítor Borrego e Luís Coelho a falharem de forma incrível. Depois foi a explosão de alegria nas hostes redondenses. Penso que o jogo na entrada inicial foi equilibrado. No fundo, o que permitiu começar a desequilibrar o jogo a favor do Redondo foi mesmo a questão da grande penalidade assinalada, que não interessa aqui se é ou se não é. O que interessa é que a partir desse momento o jogo ficou condicionado, porque o adversário ficou com mais uma unidade e marcou logo de imediato e entrou logo a vencer e ficando com essa unidade a mais. Perdemos aqui um objetivo do Juventude. O Juventude assumiu desde o início que queria lutar pela taça, não o conseguiu. Vamos voltar agora a baterias para aquilo que nos resta, que é o campeonato. É um prémio justo, porque acho que eles mereciam esta final pela forma como têm vindo a trabalhar. Era uma meta que nós tínhamos traçado também, que era ficar nos 6 primeiros. Depois de ter alcançado essa meta, era irmos chegarmos à final e depois tentá-la conquistá-la. Acho que fomos inteiramente justos. Tivemos mais oportunidades mais claras, mais podíamos. O 2-1 acaba até por ser escasso das oportunidades claras que nós tivemos, mas o Juventude acabou por ser um digno vencido, porque vendeu cara a derrota. Agora, os meus jogadores têm inteiramente parabéns, acho que eles merecem esta vitória. O Sporting de Viana vai defender o título em casa ao golear os Tremores por 10-0 na outra meia-final da taça. Vitória fácil da formação da casa, que começou a ser construída logo aos 15 minutos por intermédio de Kelvin, com mais uma assistência de Germain. Dos 10 golos do jogo, apresentamos os 5 mais bonitos.
Aos 21 minutos, Conchinha recebeu a bola perto da área contrária e com um excelente remate de pé esquerdo elevou a contagem para 2-0. Aos 50 foi a vez de Cuchola construir esta obra de arte sem defesa para o guarda-redes extremocense. Aos 71 minutos, Bragança correspondeu bem a um pontapé livre apontado na esquerda por Germain e também ele faturou nesta partida. Aos 78 minutos, um grande momento de Germain, com um grande golo numa jogada individual, para ver e rever. Marcaram ainda nesta partida para o Sporting de Viana Kelvin, Carrasco, Bizot, Nhuca e Cláudio Neves. A equipa de juvenis do Juventude sagrou-se este fim de semana campeão distrital ao golear os Canaviais por 4-0 na última jornada da competição. A equipa de juvenis do Juventude Sport Clube sagrou-se campeã distrital 2014-2015 ao golear no campo dos Canaviais a equipa local por 4-0 na última jornada da competição. A equipa treinada por Bruno Rico terminou a prova com 60 pontos conquistados, fruto de 20 vitórias e apenas 2 derrotas. O Juventude marcou 90 golos e sofreu 15, mostrando toda a sua força, ainda que apenas na penúltima jornada tenha chegado à liderança, depois de ter vencido e destornado o Bencatelense do primeiro posto. Este foi o segundo título dos azuis e brancos neste escalão, nas últimas 3 épocas e sempre com Bruno Rico ao leme. Depois da vitória nos Canaviais, a festa dirigiu-se e fez no Sanches de Miranda. Um campeonato difícil, foi um campeonato da luta, do querer, do acreditar até ao último minuto. Houve uma fase da época em que a equipa sentiu um bocadinho o peso da responsabilidade, acusou um bocadinho a pressão, mas no fim soubemos sofrer, soubemos ser mais fortes que os nossos adversários e, na minha opinião, soubemos ganhar sem margem para dúvida. No futsal, a equipa sénior feminina do Inter Associação Académica da Universidade de Évora venceu a Supertaça frente ao Rio de Moinhos por 3-2 após prolongamento. Foi difícil, mas o Inter Associação Académica da Universidade de Évora garantiu mais um título esta época, sendo a primeira equipa a conquistar o denominado triplete na Associação de Futebol de Évora nesta modalidade. O Rio de Moinhos foi a primeira equipa a marcar, mas Leila e Ana Vidal deram a volta ao marcador e colocaram os campeões distritais pela primeira vez na frente do marcador. Até ao final do jogo, o Rio de Moinhos ainda empatou a 2 golos e levou a partida para prolongamento. No último minuto do tempo extra, Joana Nabo marcou o terceiro tento da equipa eborense e confirmou a conquista da Supertaça 2014-2015. Uma época em cheio para as pupilas de Luís Papança, que procurou atingir o grande objetivo da época na segunda fase da Taça Nacional, que terá início já no próximo fim de semana. A subida ao Campeonato Nacional é a grande meta. No rugby, a equipa de sub-16 do Clube de Rugby de Évora sagrou-se campeã nacional da Divisão B ao bater o Direito por 35-12. Grande feito da equipa de sub-16 do Clube de Rugby de Évora. No jogo decisivo, a formação eborense, líder da prova, necessitava de vencer o Direito pelo menos com 3 ensaios de diferença para somar o ponto de bónus e manter a agronomia à mesma distância. A vitória do Clube de Rugby de Évora nunca esteve em causa, mas a 5 minutos do fim somava 4 ensaios contra 2 do seu adversário. Este é o lance do 5º ensaio dos eborenses e a confirmação do título nacional na Divisão B, muito comemorado por dirigentes, equipa e público. Pouco depois, o árbitro deu a partida por terminada e a festa rebentou no sintético do campo José Eduardo Abreu. Pontuaram para os eborenses José Roque, Pedro Batista, Manuel Fernandes, Vasco Avó e Francisco Medeiros com um ensaio cada e José Costa com 4 transformações. Na próxima época, a equipa de sub-16 do Clube de Rugby de Évora vai estar entre os melhores da modalidade na sua categoria. No handball, o Évora recebeu e perdeu com o Alto do Moinho
por 23-33 em mais um jogo da segunda fase do Campeonato Nacional. Não foi feliz a recepção do Évora ao Alto do Moinho. O jogo não correu de feição aos pupilos do Domingos Serrano, que tiveram muitos erros forçados no ataque e foram demasiado permissivos a defender. Ao intervalo, os eiborenses perdiam já por 11-15. Mas se a primeira parte não correu bem, a segunda foi ainda pior, com a formação visitante a aumentar a vantagem no marcador perante um Évora irreconhecível e longe do handball que pratica e com o qual acostumou os seus adeptos esta época. No basquetebol, o grupo desportivo André de Rezende conquistou a primeira vitória na segunda fase do Campeonato Nacional da primeira divisão de séniores masculinos ao bater o Algés por 53-37. A pontuação final diz tudo quanto à performance das equipas nesta partida. À procura da primeira vitória nesta segunda fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, o André de Rezende e Algés realizaram uma atuação muito abaixo do que sabem e podem, embora nada se possa dizer quanto à entrega, empenho e luta por parte de todos os jogadores. A formação eiborense liderou quase sempre o marcador e nunca permitiu ao seu adversário grandes veleidades para discutir o jogo. Ainda assim, apenas no quarto período a diferença entre as duas equipas ganhou algum volume, tendo a formação orientada por Luís Francisco justificado plenamente o triunfo, pois, apesar do que já foi referido, os seus jogadores demonstraram sempre maior capacidade técnica em relação aos adversários. De lamentar apenas a exclusão do jogo do jogador da equipa eiborense, Inácio, devido a duas faltas técnicas assinaladas pela dupla de arbitragem, muito contestada por parte dos eiborenses. A cidade de Évora recebeu os 22º Jogos Nacionais Salesianos, que reuniu cerca de 1.200 alunos da instituição de vários pontos do país. A cidade de Évora recebeu pela segunda vez, entre 30 de abril e 3 de maio, os 22º Jogos Nacionais Salesianos, um evento desportivo que congrega anualmente alunos de várias escolas portuguesas pertencentes aos salesianos. Cerca de 1.200 alunos, com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos, participaram nas diferentes modalidades desportivas, nomeadamente no basquetebol, futebol, natação, ténis de mesa, voleibol e xadrez. O sarau de abertura esgotou a capacidade da Arena de Évora e as instalações dos salesianos foram o centro de toda a atividade. Está tudo dito e contado nesta edição do Diário do Sul Desporto. Pode acompanhar-nos a partir de todas as terças-feiras no canal 7000 de Mel, no YouTube e no Facebook do Diário do Sul. Marcamos encontro na próxima terça-feira. Conto consigo. Boa semana! Oh,